Vamos falar agora do imposto de renda. Em 2016, a Receita Federal recebeu quase 28 milhões de declarações dentro do prazo legal. E a gente fala agora com o supervisor da Receita Federal, André Reis. Bom dia, André, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Obrigado, bom dia. André, a restituição acaba sendo uma poupancinha boa que chega no final do mês, né? Quando a gente tem a restituição, né? Quando tem a receber, não é verdade? Isso, principalmente aquele contribuinte que não tem dívidas, o juro do imposto de renda, né, que é retido na fonte, depois devolvido ao contribuinte, a taxa Selic. Então, ela é superior à poupança, ela dá em torno de 1%, um pouquinho mais ao mês. É um dinheiro que faz a diferença, né? Nós já estamos aí no segundo ou terceiro lote? Agora, vamos entrar agora no terceiro lote. Em agosto é o terceiro lote. São quantos lotes ao todo? São 7 lotes durante o ano, até dezembro. Então, em junho foi o primeiro lote. Então, cada mês tem um lote, todo dia 15. Tá certo. Vamos responder as perguntas dos nossos telespectadores? Vamos. Temos algumas dúvidas aqui para sanar, tudo bem? Tudo bem. Bora lá então, Bruno, na tela pra gente, por gentileza, olha só. Minha renda é de R$ 1.200 por mês e não preciso declarar imposto de renda, mas tenho um cartão de crédito que todos da minha família centralizam as compras, chegando por mês a fatura de R$ 5.000. Isso me prejudica na Receita Federal? A pergunta é do Bruno Henrique, do bairro Moarama, da cidade de Uberlândia. E aí, André? Isto tem que ser evitado. Pelo seguinte, a Receita Federal tem essa movimentação de cartão de crédito. No caso, o contribuinte, ele não precisa apresentar a declaração, recebe R$ 1.000 e poucos por mês. Porém, se a Receita Federal o intimar e ele não conseguir provar que aqueles gastos são de parentes, dependentes, a Receita Federal pode tributá-lo como omissão de renda. Se ele gastou R$ 5.000 por mês, então ele tem que comprovar que ganhou R$ 5.000 ou mais por mês também. Então, tem que ser evitado. Então, o ideal aí é cada um ter o seu cartão de crédito. A menos que ele consiga provar, por A mais B, provar para a Receita Federal que aquele gasto efetivamente não é dele. Então, no caso, ele tem que declarar por conta desse cartão de crédito. Isso. Se ele não conseguir provar que aqueles gastos lá não são deles, né? Ele tem que declarar e oferecer essa renda à Receita Federal para tributação. Está respondida. A próxima pergunta na tela, Bruno, por gentileza. Não tenho conta em banco porque meu nome está negativado, mas tenho a restituição do imposto de renda para receber. Como devo proceder? A pergunta é do Pedro Andrade, bairro Roosevelt, cidade de Uberlândia. A restituição ela é acreditada ou numa conta corrente do contribuinte ou numa conta poupança. O contribuinte, obrigatoriamente, terá que abrir pelo menos uma conta poupança. Senão, ele não recebe a restituição. Então, nesse caso aí, ele está impossibilitado de receber se não tiver uma conta aberta. Está impossibilitado. Não pode usar conta de terceiros e o banco também não paga diretamente, sem que o contribuinte tenha uma conta corrente ou uma poupança. André, ele chega a perder a restituição? Nesse caso, ele perde a restituição. Então, ele fica disponível para o contribuinte no banco durante um ano. Depois o banco, após um ano, volta para a Receita Federal. Fica mais 5 anos disponível para o contribuinte. Passado esse prazo, ele não conseguiu abrir uma conta, né, conta corrente ou conta poupança, ele perde o direito àquela restituição. Está feito o alerta. A próxima pergunta, por gentileza, na tela, Bruno. Ainda é possível fazer alguma alteração caso o contribuinte tenha percebido algum erro? A pergunta é da Carla Mendonça, Marta Helena, cidade de Uberlândia. Importante essa pergunta, né? Tem como retificar? Tem como retificar. O contribuinte pode retificar a declaração enquanto a Receita Federal não emitir alguma intimação ou notificação de lançamento. É muito importante ele retificar antes disso, porque quando a Receita Federal emite uma notificação de lançamento e cobra um imposto, ela cobra com multa de ofício. E essa multa, ela varia de 75%, 75% até 150%, quando é comprovado fraude por parte do contribuinte. Então, fica o alerta, né? Isso. A próxima pergunta na tela, por gentileza, Bruno. A restituição pode ser depositada na conta de outra pessoa? Mário Silva, da cidade de Araguari. Pode ou não, André? Nós já respondemos pela outra pergunta, né? Não pode. De jeito maneira. De jeito nenhum. Mesmo independente. Mesmo independente. Tem que ser uma conta vinculada àquele CPF do contribuinte. Obrigatoriamente tem que ser a conta do contribuinte que tem a restituição. Obrigatoriamente. A receber. Ou conta corrente ou conta poupança. Não pode usar conta de terceiro. Tá certo. A próxima pergunta na tela, por gentileza.
Qual a penalidade para o contribuinte que tenta aumentar a restituição com despesas e informações indevidas? Marta Pereira, bairro Tibério, cidade de Uberlândia. Pergunta importante também, né? São os recibos falsos aí. Está parcialmente respondido também pela outra pergunta. Mas é bom a gente reforçar aqui o alerta, né, André? Sempre importante. Como que isso funciona? A pessoa fica sob a fiscalização durante 5 anos, não é isso? Isso. O contribuinte tem que guardar todos os comprovantes durante 5 anos. Esse é o prazo que a Fazenda Federal tem para efetivar algum lançamento, né, uma notificação. Então, constatado recibo falso ou uma despesa inexistente, é gerado um auto de infração com a multa qualificada. A multa qualificada ela é de 150% sobre o imposto apurado. Multas e juros altíssimos. Altíssimo. Além o juro também, que é alta, mais de 1% ao mês, e a multa, 150%, além de gerar um processo crime. Esse processo é encaminhado para a Justiça Federal. Então, além do contribuinte ter que devolver o dinheiro, ele vai responder a um processo criminal na Justiça Federal. E quem cai na malha fina, como reverter esse processo? Qual deve ser o procedimento? Quem cai na malha fina? Se a declaração contiver erros, o contribuinte tem que retificar a declaração. O ideal, ele retificar a declaração antes que a Receita Federal o notifique. Então, a gente aconselha fazer isso. Agora, existem casos que a declaração está em malha, mas ela está correta. Nesse caso, o contribuinte não vai fazer nada. Ele pode aguardar a Receita Federal emitir uma intimação para que ele apresente os documentos. De repente, só para checar. De repente ele tem lá todos os documentos. É só apresentar. A declaração dele será liberada da malha, normalmente sem problemas. E ainda está no prazo, né? Está no prazo, antes de ser notificado ou antes de receber a notificação ou uma intimação. Agora, é interessante, né, André? Passa ano, vai ano, volta ano, as dúvidas são muito comuns em relação à declaração do imposto de renda. Quem deve declarar e quem não declarar, o que pode acontecer? As pessoas ainda precisam se conscientizar mais de estar em dia com o leão, né? Isso, são vários critérios de obrigatoriedade de entrega da declaração. Primeiro, rendimentos tributáveis, nesse ano foi em torno de R$28 mil, estava obrigado. Quem teve rendimentos isentos, não tributáveis, no caso aí de herança, prêmios de sorteios, né, em loterias, a partir de R$40 mil. Quem tem patrimônio acima de R$300 mil, esses R$300 mil é o valor de compra, não é o valor de mercado. Quem passou a condição de residente no Brasil. Então, são esses, basicamente são essas as obrigatoriedades. Tem também a atividade rural, acima de determinado valor está obrigado. Se o contribuinte está obrigado a entregar a declaração e não entregar, ele fica com pendência cadastral no CPF. E fica sujeito também a um procedimento fiscal durante o prazo de 5 anos, que é o prazo que a Receita Federal tem para notificar o contribuinte. Notificando o contribuinte, vai cobrar a multa de ofício. Lembrando aí que a Receita é parceira e amiga, né? Está aberta para tirar todas as dúvidas e ajudar aí o contribuinte, né? Isso. A Receita Federal exerce um trabalho aí muito importante, inclusive nessas operações que a gente vê aí na televisão, Operação Zelotes, Lava Jato. Então, a Receita Federal está sempre presente. Atuando, né, André? Isso. Muito obrigada pelas informações. Eu conversei aqui com o supervisor da Receita Federal, André Reis. Volte mais vezes, foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Igualmente, eu que agradeço. Um ótimo mês de agosto para você, bom trabalho, uma boa semana. Para nós todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.